Olha, precificar, colocar o preço certo num produto, num serviço, isso aí é sem dúvida um dos maiores quebra-cabeças para qualquer negócio, né? Parece até meio mágico, mas na verdade é o que garante que a empresa vai bem de saúde. Bora desvendar esse mistério junto, passo a passo. Sabe aquela sensação? Vende, 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 tem cliente entrando, o negócio tá girando, mas aí, no fim do mês, cadê o dinheiro? Parece que simplesmente some, evapora. É uma frustração, né? E olha, é muito mais comum do que se imagina. Se isso acontece por aí, o que a gente vai conversar hoje vai acender uma luz. E a resposta para esse mistério, para o dinheiro que desaparece, quase sempre é a mesma, gente. O preço está errado. É a principal causa de um prejuízo que fica ali escondido, sabe? O inimigo silencioso que vai minando a saúde do negócio aos poucos. Então vamos cavar um pouco mais fundo para entender a raiz disso. O que acontece é que a maioria dos negócios acaba caindo numa armadilha. A gente pode chamar de armadilha do preço intuitivo. Parece fazer sentido no começo, sabe? Mas na real, é um perigo danado. E como é que funciona esse achismo na prática? Bom, geralmente são dois caminhos. Um é o clássico: quanto o meu concorrente está cobrando? E aí, copia. O outro é pegar o custo e, vou jogar uma porcentagem aqui em cima, sem muito critério no chute. Nos dois casos, é a mesma coisa, um tiro no escuro. E o grande perigo desse chute, dessa intuição, é tudo aquilo que ela deixa de fora. Tem uma lista de custos quase invisíveis que simplesmente engolem a receita. A gente está falando de imposto, comissão para vendedor ou para plataforma, um cliente ou outro que não paga, o aluguel, os salários e até o salário do próprio dono, né? O prolabore. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha esse número. Para cada R$ 100 que uma empresa no Simples Nacional vende, de R$ 15 a R$ 25 simplesmente, somem. Vão embora na hora só para cobrir esses custos que um monte de gente esquece de pôr na conta. É muito dinheiro que fica pelo caminho. Ok, já entendemos bem o problema. Agora vamos para a parte boa, a solução. E a boa notícia é que precificar do jeito certo não é mágica não, é método. E esse método se apoia em 3 pilares, 3 componentes essenciais. O primeiro deles é o custo direto. Esse é o mais fácil de ver, o mais óbvio, é literalmente tudo que se gasta para produzir ou entregar uma unidade. Pensa aí, a matéria-prima, a embalagenzinha, o frete, digamos, o custo do produto pelado. Depois vem as despesas variáveis. A palavra-chave aqui é variáveis, porque elas só existem se a venda acontecer. E o mais importante, elas são sempre um percentual do preço final. É o imposto, a comissão, a taxa da maquininha de cartão. Vendeu? Elas aparecem. E por último, mas talvez o mais estratégico de todos, a margem de contribuição. Pensa assim, depois que a gente paga o custo direto e as despesas variáveis daquela venda, o que sobra? Esse percentual que sobra é a margem. E é com essa sobra que a empresa vai pagar as contas fixas, como aluguel e salários, e, finalmente, ter lucro. Beleza, com esses 3 conceitos na cabeça, custo direto, despesa variável e margem de contribuição, chegou a hora de montar o quebra-cabeça. E para isso existe uma fórmula, uma ferramenta que organiza tudo e entrega o preço certinho. Vamos ver como ela funciona na prática. Essa aí é a famosa fórmula de markup. Eu sei, pode parecer um bicho de 7 cabeças à primeira vista, mas calma. A lógica por trás é bem simples. Basicamente, o preço de venda vai ser o custo direto dividido por um número. E que número é esse? É 1 menos a soma de todas aquelas porcentagens, as despesas variáveis e a margem que se quer ter. Vamos para um exemplo prático para a coisa ficar mais clara. Imagina aí um serviço que tem um custo direto de R$ 120. Aí a gente sabe que tem 6% de imposto, mais 5% de comissão para o vendedor e mais 2% da taxa do cartão. E o mais importante, a meta é ter uma margem de contribuição de 40% para pagar as contas e sobrar um lucro. Aplicar a fórmula é moleza. Olha só. Primeiro passo, somar todas as porcentagens. Então, 6 mais 5 mais 2 mais os 40 da margem. Isso dá 53%, certo? Ou seja, 0,53. Segundo passo, a gente subtrai isso de 1. Então, 1 menos 0,53 dá 0,47. E o último passo, a gente pega o custo direto, aqueles R$ 120, e divide por esse resultado. E pronto, o preço de venda correto é R$ 255,32. É aqui que a mágica acontece. Olha a diferença. No chute, no achismo, talvez o preço definido fosse, sei lá, R$ 200. E com esse preço, cada venda daria prejuízo. Já com o preço calculado, de R$ 255,32, o negócio se paga.
cobre todos os custos e ainda gera o lucro esperado. A diferença entre um e outro é, literalmente, a sobrevivência da empresa. Tá, mas aí vem aquela pulga atrás da orelha, né? A dúvida que todo mundo tem, e é uma preocupação super válida. Puxa, mas e se o meu preço certo, esse preço calculado, fica muito caro, mais caro que o da concorrência? Vamos falar sobre isso. Essa é a pergunta de $1 milhão. A pessoa faz a conta toda certinha e no final o preço fica acima do mercado. E agora? Uma coisa é certa, simplesmente baixar o preço na canetada e ignorar a matemática não é a solução. Isso é voltar para o achismo. A boa notícia é que existem saídas inteligentes, caminhos estratégicos a seguir. Primeiro, dá para tentar reduzir os custos diretos? Negociar melhor com o fornecedor, talvez? Segundo, tem como enxugar as despesas fixas da empresa? Se elas forem menores, a margem necessária também diminui. E a terceira, que para mim é a mais poderosa. Como agregar mais valor ao produto ou serviço para que o cliente olhe e fale, ok, é mais caro, mas vale a pena. E vale a pena lembrar de uma coisa muito importante. Aquele concorrente que cobra super barato, ele não é necessariamente um gênio da gestão. É bem provável que ele esteja cometendo exatamente os mesmos erros de precificação que a gente está discutindo aqui. Ele pode estar, na verdade, quebrando aos pouquinhos sem nem saber. O preço dele não pode ser o seu guia. Tudo isso nos leva ao ponto final da nossa conversa. Precificar do jeito certo é muito mais do que só fazer conta. É uma mudança de mentalidade na gestão do negócio. Traz uma segurança, uma confiança para tomar decisões que é outra história. No fim do dia, é disso que se trata. Usar um método, usar os números para definir o preço, é um ato de respeito com o próprio negócio. Com todo o suor, o tempo, o dinheiro que foi investido ali. É levar a sério o sonho de empreender. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o custo real de continuar decidindo no achismo? O preço que se paga por não olhar para os números, muitas vezes, é a sobrevivência da própria empresa. Conhecer os números do negócio não é um luxo, é a base de tudo.